Jesus. Gente, vou contar rapidinho que hoje não vou pregar, hoje vai pregar o pastor. Mas eu queria conversar uma coisa com vocês. Olha, meu aniversário foi ontem, dia 15 de março. E faz mais de 20 anos que eu não passo aniversário com a minha família. E eu quando cheguei aqui, eu cheguei já dia 20 de março. Se é meu aniversário, não passei. Então, meu pai me ligou falando assim: minha filha, eu vou passar com você. Eu vou aí, eu não posso ficar até domingo à noite, mas eu vou sábado. A gente vai fazer um churrasquinho, a gente vai comemorar você. E eu amei. É do outro lado do meu pai, né? Do outro lado da família do meu. Meu pai chegou na minha casa. Ele viu que não tinha muita coisa arrumada pro churrasco. Saiu, foi lá, comprou carne, comprou todas as coisas. Mandioca, cebola, tomate, refrigerante. E nós estávamos orando com meu esposo, porque a gente estava vendo todas as coisas que estão acontecendo agora nas nossas vidas. Embora a igreja não tenha um romper tão grande, mas lembrando das promessas que o Senhor tinha feito para nós antes de sair de lá. O Senhor falou assim através de uma irmã, a irmã Viviane Brunielli, falou que eu ia, fica, vai, sai do Equador, já não é tempo de ficar aí, volta para o Brasil e fica um ano perto dos que te amam. E nós íamos para São Paulo, primeiro a gente ia para Santos, depois a gente ia para Santo André. A gente tinha vários planos no estado de São Paulo. Nunca pensamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossos planos sempre foi o estado de São Paulo, né, tia? Você que estava lá. Nós jamais pensamos em Campo Grande. De repente, tudo deu errado e tudo nos direcionou para Campo Grande. Como um vento soprou. E eu fiquei um pouco preocupada, porque nós abrimos a igreja publicamente dia 20 de outubro. E eu pensava que até o fim do ano, nós já íamos ter mais ou menos uns 50 membros. E eu vejo que está difícil o nascimento. Estou com dores de parto e ainda não nasce. E nós começamos a buscar o Senhor para que o Senhor nos dê uma resposta. E dentro estou abrindo meu coração porque vocês têm que conhecer quais são os pastores que vocês têm. Antes de você seguir alguém, você tem que conhecer o coração daquela pessoa. Porque pregar bonito, muita gente prega. Teologia todo mundo tem. Mas um coração contrito e um caráter, esse está difícil de achar. Amém? Então, revendo toda aquela promessa que foi nos dada, nós paramos ali. Fica um ano com as pessoas que te amam. E quem mais ama nós do que a nossa família. Amém? E nós começamos a ver o trabalho de Deus na família. A minha irmã esteve aqui, vocês conheceram? Vocês veem aqui nesse altar a minha mãe, a minha avó, a minha tia, o meu irmão, a minha sobrinha. O meu sobrinho Samuel, que todo mundo ama, que está aí correndo por aí, que saudade da minha ovelhinha. E hoje, para a honra e glória do Senhor, às 10 da manhã, esteve na frente desse altar o meu pai, a minha madrasta e a minha sobrinha. Eu falei: pai, você não pode ir embora antes de conhecer a minha igreja. Pai, mas o senhor tem que conhecer a minha igreja. Ele falou: então vamos lá antes de ir. Né, Der? E nós estivemos aqui, na frente desse altar.
orando por ele, abençoando a vida dele, quebrando as maldições hereditárias. E de repente esse homem abre os olhos, um homem que nunca gostou crente, ele abre os olhos e fala para o meu irmão: filho, se o pai fez alguma coisa contra você, alguma coisa que te magoou, me perdoa, meu filho, o pai te ama, o pai errou tentando acertar, mas o pai não é perfeito. E esse homem se aquebrantou, pediu perdão ao meu irmão, depois a mim, depois a esposa dele que estava presente. E todos falaram, todos se perdoaram, todos se abraçaram e todos renderam graças ao Senhor. Amém? Por isso eu quero dizer publicamente para vocês, às vezes a gente pensa que nada está acontecendo, às vezes a gente até desanima, mas o Senhor está trabalhando naquele coração que você está orando, naquele projeto que você colocou diante de Deus. Muitas vezes a gente pensa que nada está acontecendo, mas a semente tem que cair no chão, o trigo tem que morrer e tem que germinar. Amém? Então, irmãos, não se canse de fazer o bem. Mesmo que os outros não façam bem para você, faça o bem. Porque o que faz os outros não pode definir o seu caráter. Hoje em dia, nós estamos buscando adoradores, mas como diz o Senhor naquela época, que busca adoradores em espírito e em verdade. Porque tem muita gente que tem talento, tem muita gente que canta muito bem, que prega muito bem, mas se você for ver a vida dele, irmão, está toda desorganizada. Então o seu caráter é sua carta de apresentação. Não importa, irmãos, se você não prega bem, se você não fala bem, se você tem um bom caráter e um coração contrito e quebrantado, o Senhor diz que não os rejeitarei. Assim que hoje, por isso que eu li em Colossenses, porque o Senhor pagou toda a dívida, exibiu publicamente tudo que nós tínhamos aí, toda dívida, todo pecado, tudo através daquela cruz foi entregado. E Ele põe um banquete na presença dos nossos inimigos. A cada culto aqui nós vemos um banquete, muitas vezes na presença dos inimigos, mas hoje nesse altar foi envergonhado o inimigo. Hoje nesse altar foi envergonhado a macumba, o espiritismo, os caboclos que tinha em cima dele. Tudo foi envergonhado, toda violência, toda raiva, todo rancor, tudo foi envergonhado através aqui desse altar. Não esqueçam que vocês também têm parte nessa herança, porque nós pregamos o que sabemos, mas nós impartimos o que temos, e vocês também vão receber a vitória na vida de vocês. Fechem os olhos e eu vou orar agora para que vocês recebam. Papai, assim como Tu estás fazendo na nossa vida, faz na vida dos meus irmãos, Senhor. Assim como Tu estás colocando um banquete na presença dos inimigos dele, faz também na vida dos meus irmãos, Senhor. Dá vitória naquela causa que estão orando, naquela causa que estão pedindo, naquele anelo profundo, papai. Às vezes eles pensam que nada está acontecendo, às vezes eles pensam até que suas orações são em vão, mas mostra para eles que não é nada em vão, que Tu estás
no controle de todas as coisas. Eu os declaro que são mais que vencedor, mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu declaro que são filhos da promessa. E se você crê como um grão de mostarda, tudo será possível, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero ouvir um glória a Deus. Bem alto. Glória a Deus. Amém. Com o coração você crê, mas com a boca você confessa. Amém? Para envergonhar o inimigo cada vez mais. Vamos chamar aqui nesse altar a missionária Arminda, que nos preparou uma palavra maravilhosa. Oh, mulher de Deus. Cadê a foto? Cadê a foto, gente? Mídia. Minha mídia não está muito... Irmãos, é um presente receber essa mulher de Deus. Que desde o dia que a gente se olhou, a gente se apaixonou, né? Porque, sabe por que isso, irmãos? Quando Deus está presente na nossa vida, o que diz a palavra? Que o Espírito testifica outro Espírito. Amém? E por isso eu quero hoje dar a palavra para ela. É um prazer te receber. É uma honra para nós. Nós estamos com poucos aqui, mas nós estamos aí na internet. De Campo Grande para o mundo. Assim que o seu sermão pode chegar até os confins da terra. Amém? Que o Senhor te use. Levante sua mão aqui, vamos. Senhor amado, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da tua filha, Pai, para que ela possa pregar, Senhor, a tua palavra, viva e eficaz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pessoal da amada igreja, graça e paz. Amém? Eu louvo e agradeço pela vida da pastora, pela vida do pastor, de ter confiado esse momento de trazer essa palavra. E os irmãos, pastora Cibele, a gente já se conhece há algum tempo, né? Em nome de Jesus. Obrigada, pastora, obrigada por esse momento de confiança, porque a gente tem que confiar e conhecer quem estamos convidando para trazer a palavra, né? Em nome de Jesus. Eu agradeço. Vamos abrir a nossa Bíblia, nossa palavra em Mateus, livro de Mateus 15, 21. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus alcance todos que estão assistindo em casa também, os que estão aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mateus 15, 21. A mulher cananeia. Aleluia, glória a Deus. Que testemunho lindo, pastora. É desse jeito. Nós queremos mais. Nós queremos o mover muitas vezes no nosso financeiro, no nosso material. Mas aquele culto hoje é um culto de família. Hoje é um culto de domingo, primeiro dia da semana. E o culto já começou desde cedo aqui. Olha o que Deus já fez. Perdão. Para que mais? Nós queremos salvação. As orações que nós temos que lutar pela nossa casa, nossa família. Começou desde cedo, o Espírito Santo está aqui. Em nome de Jesus, família. É a estrutura que nós temos. E hoje o Senhor, hoje não, mas a semana inteira, nós temos que estar lutando pela nossa família. É uma guerra espiritual muito grande. Uns 10 dias atrás, eu recebi um telefonema de uma pastora, vou dar um testemunho rapidinho antes da palavra. 2 filhos, louvores, grupo de adoração, e o filho mais velho arrumou a namorada, e a namoradinha tirou ele do grupo de louvor. Foi criada no monte, e ela desesperada, eu falei, não desespera não,
Senhor está no controle. Mas a mãe protege, né? É que nem uma galinha protegendo os pintinhos. Vamos buscar descanso o coração. Deus está trabalhando. Vamos deixar voar, mas Ele volta. Não vamos sufocar não, porque a gente prende muitas vezes, né? Mas deixa aí mais um pouquinho, vai orando, vai amando, vai demonstrando esse amor. Vamos lutando, não vamos desistir. Não vamos desistir não vamos prender na gaiola. Nós temos que ensinar a caminhar. Cada um tem que ir sua experiência. Até conversar com essa mãe demorou 1 minuto. Chorei junto com ela, porque conheci o menino, indo no monte, fui companheira de monte. Mas é assim, a gente não quer, a gente acha que vai perder. Mas Deus dá essa liberdade para nós. E é tão bom quando há a união de novo, né, pastora? Haja o perdão, me perdoa. Quando sai do coração isso, e quando é do coração é perdoado. É tão lindo demais. Amém? Glória a Deus. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, podemos ler? Glória a Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Imagina a mãe gritando, escandalosa, né? Vamos despedir logo. Mas Jesus continuou calado. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me. Pedindo para o Senhor, porque ela sabia que estava ali. Ele, porém, respondeu, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus, disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu louvo e agradeço pela oração da pastora que orou por mim. Agora, nesse momento, eu quero orar pela palavra e pela noiva do Senhor. Senhor, aqui está a sua palavra, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Meu amigo Espírito Santo de Deus, eu clamo a sua presença aqui, que o Senhor venha abrir os olhos, os ouvidos espirituais da sua igreja. Que o Senhor venha falar em cada coração aqui. Que não seja eu sou a sua serva, a seu serviço. Pai, no nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, abre os olhos espirituais. Abençoa a tua noiva, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, que a sua palavra, Pai, vai de encontro a cada coração aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E partindo dali, o que eu imagino? Jesus saiu de uma cidade, de Tiro e Sidom. E eis uma mulher, a cananeia. Ela não era judia, ela era de outro povo de cananeus, que eu não vou entrar nesse detalhe. Era estranha. E Jesus se calou. Ela saiu correndo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela pediu misericórdia dela. Ela não pediu misericórdia da filha que estava endemoniada, mas dela. Por isso que nós temos que lutar, brigar pela nossa família, pelo nosso lar. Porque quem não tem aqui um filho, um sobrinho, um parente que está em oração, que queremos libertação,
que queremos provisão, que queremos cura. E ela foi: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Gritando. E ela se colocou, porque ela não era da família judia. Ela era de um outro povo. E Jesus, ele foi irônico. Ele se calou. Mas ele sabia como é que ela estava. Sabia o coração. E ela sabia que ali ela ia ter o milagre que ela tanto queria. Ela estava precisando. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está lá. E assim nós temos pedido tanto, colocando tantos. Senhor, eu oro buscando pela fulana, pela minha sobrinha, pelo meu sobrinho, pelo meu irmão. O Senhor falou primeiramente comigo, porque todos não estão na presença do Senhor, mas tem promessa. E eu creio que eu e minha casa servimos ao Senhor. É na libertação, é na cura, é numa enfermidade, é num vício. Hoje está muito fácil. É uma bebida, é uma droga, dependência química. Nós temos que estar lutando, brigando, jamais desistir. Com todo esse desânimo, os discípulos disseram: Senhor, tira ela. Ela está se escandalizando, está gritando. Ela não se importou. E ela foi ao Senhor e adorou esse Deus. Ela adorou Jesus. Né? Ela chegou ali. E o Senhor falou para ela. E Jesus disse: eu não fui enviado para senão as ovelhas perdidas. Mas aqui ele respondeu para os discípulos, que estavam mandando tirar ela. E muitas vezes, nós passamos por um processo, eu não sei o que é. O Senhor está falando de documento, algum lugar que você chega, precisa falar com uma autoridade, algum processo, e não está dando resposta. Não desiste. Mantenha firme, eu não sei. Não desista, mantenha fé. Lute em oração a salvação por esse milagre. Eu não sei o que é, mas o que o Senhor chega com esse papel, eu não sei o que é, se é projeto, se é alguma coisa, mas o Senhor está me dizendo aqui. Eu não ia dizer porque o Senhor está falando comigo. Tá? Ele foi enviado, né? Aqui os discípulos, querendo tirar a coragem, falou com o Senhor: despede-a. Tem momento que você vai, espera 1 hora, 2 horas, e não tem resposta. E às vezes nem é recebido no lugar que você foi. Não desanime. Não desanime. Vai, ora e volte. Aguarda que o Senhor está no negócio. Amém? E aí Jesus disse assim para os discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas só para a casa de Israel? Não, ela não era de Israel. Mas Jesus continuou. E ela chegou, adorou o Senhor. Não teve nem aí para quem estava colocando desânimo na frente dela. Ela adorou o Todo-Poderoso e se prostrou ao Senhor. Isso é humildade, isso é fé. Fé. E humilde se colocou, se prostrou. Muitas vezes acontece coisa com a gente que a gente fica revoltada, né? Não aceita, estou orando muito tempo, isso não é para mim, fecha e vai. E aí, muitas vezes, perdemos a nossa bênção, a nossa resposta. Eu fui na igreja, o Senhor falou comigo, foi usado, mas e eu? Como é que foi o meu comportamento diante disso? Não tive o meu comportamento muitas vezes. E a palavra vem e nos ensina. Vamos ter humildade, fé e humildade. Ela se prostrou e falou: Senhor, socorre-me, Senhor. E Jesus continuou calado. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aqui essa parte eu pesquisei
Eu tenho 6 doguinhos, sou apaixonada por doguinhos. E já ouvi várias pregações. E eu entendi, por ela não ser da mesma linhagem de Jesus, ela ser de outra linhagem, Jesus falou para ela, como vou fazer da benção para uma pessoa estranha? Mas o Senhor não estava se negando, só questionou ela. E ela disse, sim, Senhor. Aí está a fé e a humildade. Ela concordou com Jesus. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela se colocou como um cachorrinho e ali ela estava esperando. Isso é lindo demais. É se humilhar, ela se humilhou diante de Jesus. A fé, a humildade. Muitas vezes, para chegar a esse ponto, é muito difícil. Mas Jesus ficou ouvindo ainda. Não respondeu nada. E os discípulos assistindo. Então Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo e com tu desejas. Olha só. Seja feita com você e com quem você está pedindo. Não só comigo, mas com cada um que nós temos orado, buscado. Às vezes a gente ora 1 ano, 2, fazemos campanhas, fomos ao monte e não está chegando. Mas Jesus vai, somos vaso, Ele vai purificando muitas vezes aquele vaso, vai tirando. E aí é tão bonito quando você está orando por uma pessoa, estou orando pela minha família, pelos meus irmãos, mas quando eu olho para o coração deles, a gente fala de Jesus, adora um louvor, você vê o quebrantamento. Isso é lindo demais. E eu já agradeço, falo, Senhor, eu já agradeço. E livramento que o Senhor tem dado, Ele livra, Ele guarda as pequenas coisas que a gente às vezes não conseguimos enxergar, porque é tão pequeno, mas é de grande valia, para quando a gente chegar naquele dia, a gente está purificado. Ele vai trabalhando. Eu creio assim que a pastora orou quantos anos por esse pai para chegar hoje aqui, e que Deus fez nessa família. E a igreja não está cheia, repleta muitas vezes, mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, pastora, pastor. O Jesus, Ele é lindo. Ele conhece as nossas necessidades. E o Senhor diz que acalma os corações. Os projetos é dele. Está tudo de pé. Ele está no controle. O tempo é dele. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. É a palavra dele. Não sou eu. Eu estudei, fiz os meus rascunhos, busquei, mas é Ele que direciona quando nós entramos, subimos aqui nesse púlpito. É Ele que chega aqui e fala em cada coração. Quando você entrega o que é de cada um, os corações. Então, cada coração que está buscando aqui, que os ouvidos sejam atentos para que Deus está falando em cada coração. Que Ele que muda a direção do vento, é Ele que leva, Ele que busca. Não somos nós, mas é Ele. Em nome de Jesus. E que tudo que chega, Ele diz que não falta. Ele chega naquela hora certa. E é assim derrama a unção, o bálsamo, a cura, a libertação, a salvação, a provisão. A provisão Ele dá. Porque mesmo a pastora falando, buscando os levitas para a casa do Senhor, hoje está difícil colocar no altar quem está no altar com o Senhor. Quem está buscando o Senhor. Não é quantidade, é qualidade. É qualidade, o Senhor diz. Seja qualidade. Ele ouve as suas orações na madrugada. Em nome de Jesus, é tão gostoso
Às vezes, eu vou para o joelho de madrugada e falo, 2 minutinhos, Senhor. E o Senhor leva meia hora, 40 minutos, 1 hora. É o tempo dele, não é o meu. Ele tira o meu sono. Vou para o joelho, vou orar. É tão gostoso. Que Jesus venha abençoar cada coração pelos jovens, pelos pastores, que não está fácil. Parece que não, mas os tempos estão aí, está acontecendo as provas. Que o Espírito Santo abençoa. Acalma teu coração, pastora. O que é seu, o Senhor já te deu para o seu pastor. A sua casa está debaixo das mãos do Senhor. O Espírito Santo, Ele diz, está debaixo dele. É filha. Se coloca como filha. Em nome de Jesus, seus filhos, sua casa está guardada. Em nome de Jesus. Pastora Cibele, descansa o coração. Porque o momento certo, pastora, vai ser um milagre tão grande. Nós sabemos, diante da ciência que estudamos na faculdade, que o tratamento é longo, mas o Deus do impossível. Um dia a pastora questionou, Deus, eu estou assim, mas esse aqui eu quero. O Senhor disse, descansa, descansa, descansa teu coração, em nome de Jesus. Essa linda aqui, presente do Senhor, tem tanta experiência, o Senhor diz. Ele derramou uma unção nova de alegria no seu coração. Está precisando dessa alegria, o Senhor está te dando esta noite, em nome de Jesus. Que essa amada filha do Senhor venha transbordar na casa, na família, que tanto preocupa. Tira essa preocupação, o Senhor diz. Que cada um está debaixo das mãos do Senhor. Está nas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Por isso que ele diz assim a palavra, que o ouro da terra enferruja, a prata enferruja. Mas ele tem o melhor. O melhor. Em nome de Jesus. Muitas vezes, minha amada, nós não desfrutamos riqueza, mas a sua geração está sendo abençoada. Está transbordando a sua geração. Tanto aquilo que foi seu útero foi gerado. Descansa, filha. A alegria está derramando no seu coração. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. É lindo demais. Um testemunho que eu ouvi, assim, de um grande pastor também. Para a gente não desanimar na fé. O pai criou o filho na igreja. E a gente coloca os pastores, a igreja, num crivo tão grande. Infelizmente, crente fala de crente. E um dia esse filho se desviou da igreja, foi para o outro lado. E todos os dias esse pastor saía da igreja, fechava a igreja. E sabia onde o filho estava. Chegava lá e dava um beijo no filho. Filho, você é promessa de Deus. Você é promessa de Deus. E eu creio na promessa de Deus. Fé. Eu não posso ver, mas você é promessa. Você é um grande pregador da palavra. Você é pastor. E hoje, e última vez, quanto tempo esse pai foi lá? Não se disse, ele não disse. Se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto tempo? Última vez que o pai foi até o filho e falou, filho, eu não posso ver você pregar, ganhar as almas, buscar as almas, chorar pelas almas. Mas é uma alegria hoje eu estou aqui. Abraçou esse filho. O pai foi recolhido. E hoje quem dá o grande testemunho é esse filho, está no altar. Nós não podemos desistir.
Às vezes cansamos de orar. Não temos mais palavra para falar com o Senhor. Né, irmã? Para mim já foi ontem, imagina para a senhora. Eu vim para a presença do Senhor porque eu não queria ser crente. Mas o Senhor diz que Ele que muda, Ele que faz, Ele vai mudando. Né? Espírito Santo de Deus, o Senhor eu não conheço, mas Deus tem um grande milagre na sua vida, irmão, receba. Em nome de Jesus. Jesus te ama, por isso que Ele te trouxe, você está no lugar certo. Não desiste. Não desiste. Continua firme. Vindo para a casa do Senhor. Porque assim faz a casa do Senhor. Família. A transformação vem de nós. Nós fomos mudados. É na roupa, é no falar, é no caminhar. Porque todo mundo está de olho. E Jesus está te mudando. Descansa porque a família vem. Em nome de Jesus. O jovem, eu não sei sua história. Mas o Senhor sabe. Ele diz que conhece o teu pensar, o teu caminhar, o teu deitar. Ele diz, foco. Não olha para a direita nem para a esquerda. Permanece. Essa palavra aqui é fé, é humildade. Para que seja a bênção chega. Às vezes nós queremos muito rápido, mas não é assim, é a hora de Deus, é momento de Deus. É Ele que muda a nossa história. Ele já mudou muita coisa aí. Muita coisa. Ó, não conheço. Receba. Receba. Receba a tua cura, a tua libertação. Todo demônio de bebida já foi, em nome de Jesus, queimado, que sai cegos confundidos. Em nome de Jesus. Porque a promessa sua é aqui. É adorando o Senhor. Falando de Jesus que cura, que liberta para outros jovens da sua idade. Amém? O Espírito Santo de Deus te abençoa. O testemunho depois você traz. Não guarda para você. Porque todo dia é um dia de ganho. Assim nós trabalhamos, né, pastora Cibele? Que você seja o troféu para o Senhor. Você é o seu troféu. Que todo demônio desavisado já foi. Que você não seja o troféu lá para o mundo, mas que seja para Deus. E para você mesmo. É tão gostoso você tomar um copo de água e sentir o sabor da água descendo. Não de bebida. Essa palavra não fala só de demônio, mas fala em todas as áreas. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluias. Vamos adorar a pastora. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. Não é no muito falar. Até aqui o Senhor falou comigo. Mas eu creio que o Espírito Santo tocou em cada coração aqui. No coração dos jovens. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus vai tocar. Em nome de Jesus. E eu vou orar, vou sair orando em cada coração que Deus tocar no meu coração. Enquanto os irmãos louvam o Senhor, adoram o Senhor, você fica contrito com o Senhor orando. Tá? Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, recebe, Senhor, o louvor, a adoração, em nome de Jesus.